Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de reconstrução da autoimagem. Eu sou Caio Carota, sou psicanalista clínico e professor, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da autoimagem, tá? Então, alguma vez algum de vocês já se olhou no espelho e teve a sensação de que não reconhece mais a pessoa que está refletida ali? E talvez não seja apenas sobre rugas, marcas do tempo, peso ou sobre a sua aparência, mas algo mais profundo, a forma como você se enxerga. Né? A autoimagem, ela é um retrato mental que a gente carrega de nós mesmos. E esse retrato nem sempre é justo. Na verdade, muitas vezes ele é bem distorcido. Então hoje eu quero conduzir vocês para uma jornada de reconstrução dessa autoimagem, tá? Não só para você se sentir melhor, né? Mas também para entender o modo como você enxerga e molda todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, para a gente começar falando disso, eu queria explicar um pouquinho do que é essa tal de autoimagem. Né? Então, quando nós falamos de autoimagem, muita gente pensa mais na estética, né? Ah, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto muito da minha aparência, eu tô muito magro, eu tô muito gordo, enfim, eu tô calvo, né? Tem várias questões aí que as pessoas se questionam. Só que a autoimagem ela é muito mais ampla do que isso, tá? Então, a autoimagem ela é como se fosse uma junção de três camadas que são importantíssimas dentro da psicanálise aqui. Né? Então, a primeira camada é a forma que você acredita que você é. Essa é a primeira camada da autoimagem. A segunda camada é como você imagina que os outros te percebem no mundo, tá? Então, e também tem a terceira camada, que é a camada de quem você gostaria de ser. Né? Então, voltando, a primeira camada é a que você se auto-percebe. A segunda camada é a sua percepção de como os outros te percebem. E a terceira camada é a sua percepção idealista, aquilo que você gostaria de ser, aquele lugar que você gostaria de chegar. Beleza, pessoal? Clarinho isso? E essas três camadas, quando estão desalinhadas, digamos assim, elas criam alguns conflitos internos, né? Que por muitas vezes são até enormes, né? São complexos de resolver. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa competente, né? Mas você pode se enxergar como um incapaz. Ou então pode ser alguém admirado pelos outros, pelo pessoal do seu trabalho, pelo pessoal da sua família, mas acreditar que todos só te toleram, né, por causa que precisam, porque é da família, porque está no trabalho e etc. E aí surge uma questão, né? Surge uma pergunta. Qual versão é a real de si mesmo, né? E a resposta é um pouco desconfortável, porque nenhuma dessas versões são reais. Todas elas são construções, né? Construções muitas vezes distorcidas de nós mesmos. E se são construções, também podem ser reconstruídas, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, né? Então, como que a nossa autoimagem ela é formada, tá? Para além essas três camadas que eu expliquei agora. Então, a autoimagem, ela não nasce do nada, né? Ela não nasce, não surge do mais absoluto nada. Ela é moldada desde a nossa infância. Então, cada comentário, cada olhar, cada comparação que a gente ouve vai esculpindo a forma como a gente se enxerga, tá? Então, tenta pensar um pouquinho aí, lembra quando alguém te chamou de burro, ou te chamou de feio, ou te chamou de preguiçoso, né? Ou qualquer outra ofensa aí. Mesmo que tenha sido há anos, essas palavras elas continuam fixadas muitas vezes como uma forma de uma etiqueta invisível na gente. Né? E não é só a família que faz isso. É a escola, é a cultura, é a mídia, as redes sociais, né? Esse problemão do século XXI. E tudo isso cria um campo de uma comparação constante, de um excesso de comparação mesmo, um excesso onde que nós ficamos o tempo todo tentando ser melhores, mas ao mesmo tempo nos frustrando porque todas essas tentativas são baseadas em distorções de nós mesmos. Então, nós vivemos hoje numa sociedade que vende padrões que são praticamente inalcançáveis, né? Padrões de beleza, padrões de sucesso, de relacionamento, de felicidade, né? E, inevitavelmente, você começa a se comparar. E a comparação ela é sempre cruel, né? Distorcida, né? Ela é sempre algo que ela destrói a nossa autoimagem, tá?
Quando você acredita que você não é suficiente, não é porque realmente você não seja, é porque você aprendeu a se ver através de algumas lentes distorcidas, tá? Você acreditou em alguém que te disse isso. E aí, a gente pode se questionar, né? Qual que é o impacto de uma autoimagem negativa na nossa vida? Então pensem comigo, tá? O que acontece quando a sua autoimagem é realmente negativa, distorcida, levada para um pessimismo exacerbado? O que acontece com você? Primeiro é que ela vai começar a limitar os seus comportamentos, né? Então você evita algumas oportunidades por medo, por vergonha, por medo de errar. Você começa a evitar relacionamentos, novos desafios, porque você acredita que não é para você, você acredita que você não é competente o suficiente para lidar com esses novos desafios. Então, ela começa primeiro a destruir a sua vontade de tentar algo novo, de conhecer algo novo. Em segundo lugar, ela também começa a afetar as suas emoções, né? A sua insegurança cresce, a ansiedade vai se alimentando da insegurança, a autoestima vai despencando, né? Você começa cada vez mais a crer que você é burro, que você é feio, que você é incapaz. E em terceiro lugar, essa autoimagem negativa também sabota as suas relações afetivas, né? Não só relações afetivas de namoro, de casamento, mas também relações afetivas familiares, com amigos, com conhecidos, no trabalho e etc, né? Porque é o seguinte, se você não acredita no seu próprio valor, você começa a depender da validação dos outros, né? Então acho que acredito que todo mundo aqui ou é assim, ou já conheceu alguém assim que o tempo inteiro fica buscando validação dos outros, né? Fica contando vantagem, fica falando que fez isso, que fez aquilo, que é o melhor nisso, que não sei o quê, né? Fica tudo que faz, manda num grupo de WhatsApp, manda em algum lugar para os outros darem suas opiniões, né? E aí começa num ciclo vicioso que não para nunca mais de autovalidação, né? Ou uma busca da validação, certo? E em contrapartida, você também começa a afastar algumas pessoas com isso, né? Ou por medo de rejeição, ou porque para esconder a sua insegurança, você acaba se tornando arrogante, certo? Então acaba acontecendo vários pontos negativos, uma autoimagem negativa começa a afetar de tudo, né? Desde a sua percepção até os seus comportamentos. E isso vai gerar inevitavelmente uma pessoa mais triste, né? Que vai realmente acreditar que é feia, que é burra, que é incapaz, e enfim. Só que aqui, nessa percepção, é que tá a chave para a mudança, tá? Porque não é o mundo que está contra você. É a sua autoimagem que se tornou a sua própria inimiga. Né? Então, aí que a gente entra numa questão de um caminho para se reconstruir. E bom, como reconstruir essa autoimagem, né? Não existe uma fórmula mágica, é sempre um processo, né? Só que eu quero hoje tentar te dar algumas chaves que são poderosas desse processo. Então, primeiro de tudo, pessoal, questione sempre a sua narrativa interna, tá? Questione sempre aquilo que você repete e acredita sobre si mesmo. Né? Então, toda vez que você pensar, eu sou incapaz, pergunte, de onde veio essa ideia? Quem que disse isso para mim? Né? E principalmente, isso é verdade ou é uma memória disfarçada de identidade? Que eu peguei para mim, internalizei isso e comecei a crer. Tá? Então, segundo ponto, separe o fato do que é interpretação. Tá? Então, exemplo aqui. Você errou numa apresentação no trabalho, ou na escola, ou você errou num cuidado que você deveria ter dentro de casa, né, com aqueles que você ama, com seus animaizinhos, você errou. Ponto, tá? O fato, você errou naquilo em específico. Esse é o fato. Ocorreu um erro. Qual que é a interpretação disso? Normalmente a interpretação é: sou um fracassado, eu não sou bom em nada, eu sou incapaz, eu não sirvo para isso. Então percebem a diferença aqui? Um é pontual, né? O outro é um rótulo. Então os rótulos, eles destroem a nossa autoimagem, tá, pessoal?
E aí que entra o terceiro ponto dessa tentativa de reconstrução, né? Construa novas referências. Então lembra das 3 camadas da autoimagem que eu falei lá? Quando você quem você acredita ser, como os outros te percebem, quem você gostaria de ser, você precisa começar a alinhar essas camadas, tá? E isso acontece criando pequenas às vezes vitórias, pequenos acertos, tá, pessoal? Então, cada vez que você prova para si mesmo que você é capaz, o seu cérebro atualiza o seu próprio retrato mental, né? Então, o quarto ponto que a gente poderia entrar também, né, é trocar o espelho que você usa, né, de si mesmo, para tentar se identificar. Porque muita gente se olha no espelho e só vê defeitos, só vê, enfim, incapacidades, né, ineficazes, enfim. Todo mundo se olha no espelho e se vê um pouco pior do que realmente é. Mas se você parar e olhar para o retrovisor, digamos assim, da sua vida, né, para aquilo que passou da sua vida, você vai perceber quantas batalhas você já venceu, quantas coisas você já superou, quantas situações que um dia pareciam que eram impossíveis de serem superadas e hoje são apenas lembranças, são apenas às vezes se tornam até piadas, né? Quantas e quantas vezes você já deve ter passado por uma situação que no dia que aquilo aconteceu era o fim do mundo, era uma destruição, uma catástrofe, era o fim da sua vida e hoje, anos, meses, às vezes, né, até anos depois, você lembra daquilo e ri, faz uma piada, viu que passou, você superou aquilo, certo? Então, né, é pensar sempre que você estiver fazendo uma autoimagem negativa de si mesmo, tenta parar, respirar, separar o fato da interpretação, olhar para trás para ver quantas batalhas você já superou. E isso é a prova da sua força, tá? Essa prova precisa também ser incorporado dentro da sua autoimagem, tá legal, pessoal? Então, lembrando, a autoimagem é a percepção que você tem de si mesmo, a percepção que você imagina que os outros tenham de você e a percepção de quem você quer ser, quem você quer se tornar. Perfeito? Então, quando a gente tem uma autoimagem negativa, como eu estava falando, muitas coisas começam a dar errado na sua vida, né? Muitas vezes a gente fala, pô, eu não tenho sorte no amor, pô, eu não tenho sorte no trabalho, eu não tenho sorte em várias coisas, eu não consigo, todos conseguem, eu não. Por quê? Porque ao repetir isso incansáveis vezes, ao se dizer incapaz incansáveis vezes, o seu cérebro adquiriu aquilo, incorporou aquilo dentro da sua personalidade e criou um rótulo. E quando é criado esse rótulo, aí, meu amigo, é beleléu, tá? Porque aí a gente precisa fazer um trabalho de destruição desse rótulo e reconstrução de uma autoimagem. E aí que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Que a gente precisa olhar para o nosso passado, a gente precisa lembrar das coisas que a gente já enfrentou, das coisas que a gente já viveu. A gente precisa separar o fato da interpretação. Isso é muito importante, pessoal. Isso é extremamente importante. Separar aquilo que é real do que é inventado pela nossa cabeça. Né? Eu sou uma pessoa que tem ansiedade também, apesar de ser psicanalista, né? Nós vivemos numa era onde a ansiedade pega a todos. É claro que minha ansiedade é controlada, né? Por exemplo, eu não preciso de remédios para continuar sendo um ser humano funcional, mas tem muita gente que precisa porque a ansiedade descontrolou, né? Então, lembrando, então assim, quando eu me pego num momento onde que minha ansiedade está começando a se descontrolar um pouco, eu sempre faço o exercício de interpretação de fatos, tá, pessoal? Então, porque assim, esse exercício ele é fundamental, porque ele nos dá a real percepção do que é real e do que é uma invenção da nossa cabeça, tá? Então, e aí, lógico, né, a gente a partir disso vai construindo novas referências, lembrando quem a gente quer ser, o que a gente quer se tornar, né, enfim, dentro da nossa clínica, a gente se depara com inúmeras situações, mas tem uma que é muito comum, que são pessoas que normalmente chegam perdidas, porque ou terminaram um relacionamento, ou brigaram com a família e se afastaram, ou saiu de um trabalho que era muito, né, que era muito
uma questão de uma relação de afeto muito grande para essa pessoa, e aí se sentem perdidas, né? Pensam, pô, a partir daqui o que eu faço da minha vida, quem eu sou? E por quê? Porque essa pessoa ela passou tanto tempo dentro desse trabalho, tanto tempo convivendo com a família, tanto tempo namorando ou casado, que a autopercepção dela, a autoimagem dela já está incorporada como uma pessoa casada, ou uma pessoa que trabalha em tal lugar, ou uma pessoa que tem a família de tal forma. E quando ela perde isso, é como se ela perdesse metade dela também. Tá? E aí que a gente precisa trabalhar sempre numa forma dela reconstruir isso, dela buscar novos horizontes, né? Então uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes é: quem você quer ser? Né? Agora que tudo deu errado, agora que nada mais faz sentido, o que você quer se tornar? Isso eu acho que é uma pergunta assim importantíssima, porque ela coloca uma real dimensão na nossa vida. Né? É uma coisa, beleza, e também mostra que há um futuro, certo? Eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente está no fundo do poço, digamos assim, quando a gente está se sentindo perdido, a gente precisa lembrar que há futuro, há vida pela frente, e enfim, a gente precisa viver, a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa, né, arcar com nossas responsabilidades, né, arcar com nossos deveres para também conseguir os nossos privilégios, conseguir os nossos direitos, né? Então, acho que essa pergunta de quem você quer se tornar, né? Então, por exemplo, quando eu olharia para mim e falar, Caio, quem você quer ser? E essa é uma pergunta que parece às vezes simples, né? Falar, eu quero ser, sei lá, quero ser professor, eu quero ser psicanalista, né? Isso assim, é legal de se falar, claro, é válido ter um sonho dessa forma, mas é algo que não é exatamente a resposta para essa pergunta que eu faço, né? A resposta para essa pergunta está muito mais profundo, né? O que eu quero ser como ser humano, não é o que eu quero ser como profissão, como filho, como marido. Isso são questões mais superficiais. A questão interna, a questão profunda é quem eu quero ser como pessoa. Quais são os meus novos horizontes? Qual o meu novo limite de existência? Né? E isso, apesar de parecer às vezes muito assustador, é também muito desafiador, muito empolgante, muito, né, acaba gerando muitas vezes isso reiteradamente confirmado pelos meus pacientes, que muitas vezes gera até uma sensação de borboletas no estômago, né? É como se você se apaixonasse por si mesmo novamente, né? Já que você está preso no seu corpo, já que não há saída daqui, né? Então se encante consigo mesmo. E essa pergunta é uma pergunta que a intenção dela é justamente esse, né? Tirar o foco daquilo que você perdeu e pôr o foco naquilo que você quer formar de novo, aquilo que você quer ser, tá, pessoal? Então, acho que isso são questões que sempre são muito importantes dentro desse trabalho de reconstrução, tá? Agora, eu queria falar de um exercício prático, né? Um exercício mais tranquilo que normalmente eu gosto de fazer do consultório, né, que eu quero propor aqui para vocês. E, enfim, lógico, você não precisa fazer enquanto você está me ouvindo aqui, fica tranquilo, tá? Mas guarde esse exercício para depois da aula, tá? A aula não, né? Ou um treinamento, digamos assim, é que isso é mania de professor, tá, pessoal? Então vamos lá. Pegue um papel, tá? E divida 3 colunas nesse papel, perfeito? Simples, né? Até aí eu acredito que todo mundo esteja comigo. Na primeira coluna, você escreve o que eu acredito ser, aquilo que você acredita ser. Então você vai e lista palavras que vêm na sua mente, sem censura, tá? Não fica aí não tô pegando muito pesado comigo, ou tô sendo muito legal comigo mesmo. Não, põe aquilo lá que veio na sua cabeça. 3 coisas que veio na sua cabeça. Na segunda coluna, pessoal, você escreve lá como eu acho que os outros me veem, né? Então aqui você tem que ser honesto consigo mesmo. Você precisa ser honesto com essas percepções, mesmo que essas percepções sejam negativas, né? Mesmo que você tenha que escrever lá, eu acho que os outros me acham chato. Eu acho que os outros não têm paciência para mim. Eu acho que os outros fingem gostar de mim e só me aturam. Enfim, independente do que seja, preciso que você seja sincero consigo mesmo nesse ponto. Na terceira coluna, você vai escrever quem eu gostaria de ser.
E aí você vai descrever toda a versão ideal de si mesmo, sem limites, né? Eu quero ser um astronauta, eu quero descobrir né? Eu quero descobrir o segredo da singularidade, eu quero descobrir quem é Deus, eu quero, enfim, coisas assim magnânimas, né? Então coloca aí o seu ideal, aquilo máximo que você quer ser. Eu quero ser bilionário, eu quero ser a melhor pessoa do mundo. Enfim, coloque sem limites, coloque sem censura, beleza? Agora você vai, depois de ter feito isso, você vai comparar essas três colunas. E comparando essas três colunas, você vai perceber que muitas coisas que você acredita sobre si mesmo não tem um fundamento real. E que a versão que você gostaria de ser, às vezes não está tão distante quanto parece. Legal, pessoal? Então, esse exercício ele é um primeiro passo para começar a reescrever a narrativa da sua autoimagem. Só que ele não é tudo, né? Claro que existem outros exercícios, né? Existem percepções. Um outro exercício que eu gosto de fazer é todo dia que você chega em casa, você vai escrever uma situação que aconteceu no seu dia a dia. Então, por exemplo, né? E em seguida você vai escrever o desfecho dessa situação. Então, por exemplo, tô lá no trabalho, eu preciso fazer uma apresentação. Aí digamos que eu me sinta ansioso e tenha medo de fazer essa apresentação. Então eu vou colocar lá, tive medo de fazer apresentação, ou tive medo de falar em público, ou tive medo de fazer tal coisa. Ponto. Você vai pular. Do lado você vai falar, mas falei mesmo assim. Mas precisei ir lá e tirei 10 na apresentação do meu trabalho da faculdade ou da escola. E meu chefe me elogiou, se essa questão for no trabalho, né? Ou a resolução de que isso foi melhor do que eu esperava, enfim. Você vai colocar lá do lado a resolução. Você vai ver que fazendo isso por um mês, pessoal, você vai começar a mudar muito a sua autopercepção, tá? Você vai começar a trazer a sua autopercepção, vai tirar ela do mundo da fantasia, do mundo das interpretações, do mundo imaginário que a gente vive, né? E todos nós vivemos, isso não é específico de ninguém, mas todos nós vivemos. Você vai tirar a sua interpretação de lá e vai colocar ela muito mais no real, muito mais próximo do real. Porque você vai perceber que é natural que se tenha medo, é natural que se sinta ansioso, é natural que às vezes se sinta para baixo. Tudo isso é natural, né? E aí você pode me perguntar, então por que a gente chama ansiedade, depressão? Porque essas são condições, vou colocar assim, que estão para além do natural, né? Quando o nosso cérebro ele acredita piamente num rótulo, ele começa a neuroticizar aquele rótulo. Então ele começa a pensar naquilo de forma incessante o tempo todo, e ele começa a se colocar para baixo, ele começa a se comparar, e ele vai começar a se deprimir. E aí que chega a ansiedade, depressão e mais um monte de outros transtornos, pânico, né? E vários outros transtornos que a gente tem dentro da nossa cabeça, tá, pessoal? Então, para falar para vocês, para a gente encerrar esse treinamento de hoje, a verdade ela é bem simples e ela é uma só, tá? Você não é a soma dos seus erros, nem a soma das críticas que você recebeu. Você é a soma das batalhas que enfrentou e das versões de si que ainda pode se tornar. Reconstruir a sua autoimagem não é sobre negar quem você foi ou quem você é. É sobre aceitar a sua história, aprender com ela e se permitir criar um retrato mais justo e honesto de si mesmo. Porque no final das contas, a pessoa que você enxerga no espelho não precisa ser a mesma que o mundo tentou te convencer a ser. Ela pode ser aquela que você decidiu ser. E essa decisão, ela tem que ser feita já, agora. Tá bom, pessoal? Então, esse é um treinamento bem rapidinho, tá? É só pra gente falar um pouco de como facilmente a gente tende a transformar uma percepção às vezes vaga num rótulo sobre nós mesmos, e esse rótulo começa a pesar e começa a jogar a gente para baixo e começa a transformar a gente naquilo que a gente não é. Então é preciso, nesses momentos, parar, começar a fazer um exercício mais cauteloso, né? Você percebe que os exercícios que eu passei são todos de escrever. Por quê? Porque fica mais fácil de fazer a comparação. E é nessa comparação que você vai perceber
o que é, né? O que é, aquilo que você neuroticizou, aquilo que você, né, viajou na maionese e o que é a realidade, né? E você vai perceber que na maioria das vezes, né, eu diria que em mais de 70% das vezes, você não é o que você acreditava ser. Você é aquilo que alguém te disse, ou que a sua família te disse, ou que a escola te disse, ou que a cultura te disse. Você acabou transformando aquilo num fantoche de si mesmo, né? Você acabou se transformando num fantoche dos outros, da cultura que te envolve, da família que te envolve, do trabalho que te envolve. E isso às vezes não é 100% verdade, nem 100% positivo, muito menos 100% saudável, né? Então é importante, pessoal, que a gente faça sempre esse exercício de trazer a nossa mente para a realidade, trazer a nossa percepção para o real, para que assim a gente aprenda muito mais a não passar pano para nós mesmos, mas respeitar quais são os nossos limites, os nossos desejos e principalmente qual é a imagem que a gente quer ter de nós mesmos. Tá bom, pessoal? Então hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um tchau, tchau.